Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Ana Teresa e hoje venho dar-te 5 dicas para sair de Reading Slump. Reading Slump significa ressaca literária e é aquele período em que nós não conseguimos ter a disponibilidade mental para conseguir ler ou terminar um livro. E eu recentemente tive uma reading slump bastante grande e então eu consegui encontrar aqui algumas estratégias que me ajudaram a sair da reading slump e então hoje quero partilhar tudo convosco. Dica número 1. Não forçar. Oh meu Deus, é tão importante nós abraçarmos a nossa reading slump e não forçar a leitura. Ou seja, eu se calhar até me apetecia muito ler aquele livro, mas eu realmente não consigo pegar no livro e abrir o livro e ler uma linha do livro. E o mais importante de tudo é entender, compreender e aceitar que de facto estou num período em que eu não consigo ler. Mas isso não significa não absorver outro tipo de histórias. E portanto eu considero que a Reading Slump pode ser, por exemplo, uma boa altura para colocar os filmes ou as séries em dia, que foi basicamente o que eu fiz de facto. Eu consumi muitos filmes e também algumas séries do meu interesse e queria só partilhar aqui convosco, por exemplo, alguns filmes que vos podem motivar um bocadinho a leitura, no sentido em que, como são boas histórias e estão muito bem construídas, pode ser que depois também nos leve a inspirar-nos um bocadinho para ler. Então, por exemplo, tenho aqui o meu favorito da Marvel, que é o Captain America and the Winter Soldier. É um filme que é assim um thriller político de espionagem. É muito bom, está muito bem construído. Não é preciso ver os outros filmes do Captain America, não há necessidade disso, mas só o facto de eu cada vez que vejo Captain America the Winter Soldier eu percebo o fio condutor daquele filme e eu ainda tenho aquele friozinho na barriga sempre em certas cenas. Realmente é aquele filme que eu penso assim, opá, a escrita é tão boa, a realização é tão boa, é tudo tão bom naquele filme que eu sinto-me profundamente inspirada por estas pessoas que escrevem estas histórias e que conseguem transportá-las de um script para um momento cinematográfico fenomenal. E portanto, realmente aqui é uma inspiração muito boa. E depois também tenho aqui um clássico que é o Notting Hill. Eu não sei o que é que este filme tem de tão especial, mas lá está, também é um filme que tem livros à mistura e é uma história de amor tão bonita e tão magnífica e com atores tão espetaculares e realmente tem aquele plot principal e depois tem os subplots e está muito bem escrito e lá está, é um daqueles filmes que nos emocionam bastante e que nos levam a inspirar-nos para fazer outras coisas diferentes, nomeadamente ler. E depois também tenho aqui um filme que eu acho que não falo assim tanto dele, mas que é profundamente inspirador e que é o Imitation Game. E este filme com o Benedict Cumberbatch, e eu acho que ele até chegou a ser nomeado para os Oscars com este filme, é um filme baseado em factos verídicos sobre o Alan Turing e a primeira máquina barra computador e realmente é aquele filme que nos inspira profundamente, não só porque há ali muita crueldade pelo meio, mas também é um filme que também nos pode levar a querermos conhecer outras realidades, outras pessoas, aprofundar um pouco mais aqui sobre esta temática do Alan Turing e, portanto, acho que sim, de facto, é um bom filme para nos inspirarmos e lermos um bocadinho, investigarmos um bocadinho, abrirmos a curiosidade, abrirmos os horizontes. Portanto, são aqui estas minhas 3 sugestões para caso vocês tenham uma reading slump e precisarem de inspiração de histórias mesmo muito boas. Portanto, um thriller, um romance e um filme baseado em factos verídicos. Portanto, é perfeito. 3 géneros que normalmente, pelo menos para mim, são profundas fontes de inspiração e que me fazem investigar e ler, de facto. Depois, a nível de séries, eu tenho aqui 3 séries mesmo fantásticas. Então é assim,
eu tenho o meu guilty pleasure que se chama The Vampire Diaries, ok? E eu acho que o The Vampire Diaries foi a minha primeira escola sobre escrita e sobre continuidade e essas coisas todas. E portanto, acho que de facto o The Vampire Diaries é uma série que vos vai inspirar a ler aqueles young adults cheios de conflitos internos, externos, com amigos, com inimigos, com arqui-inimigos. Pronto. Portanto, eu acho que realmente The Vampire Diaries é assim aquele go-to para uma reading slump porque é profundamente inspirador e tem sempre aqueles plot twists e Catherine Pierce e Klaus Michelson à mistura e portanto, chef's kiss para esta série. Depois também tenho aqui uma série que já não é de fantasia, é Gilmore Girls. É, portanto, assim uma série que tem bastantes temporadas e nós temos aqui especialmente a Rory, que é uma bookworm da ponta do cabelo à ponta do dedo do pé. E portanto, se vocês não se inspiram na Rory para lerem onde vos bem apetecer, porque aquela rapariga, ela há uma cena, já não me lembro em que temporada, mas ela acho que ela leva 5 livros dentro da mochila e portanto, só para o caso de. E então ela leva tipo o livro principal e leva o backup e leva o backup do backup e essas coisas todas. Portanto, ela é mesmo fenomenal e tem sempre assim algumas referências não só à pop culture, mas também algumas referências de livros e portanto é sempre muito, muito fixe de ver e rever esta série. Às vezes aquela série que eu vejo assim à hora do almoço quando não tenho nada para ver de jeito, Gilmore Girls. É mesmo. E por fim, eu tenho aqui também uma série que toda ela é cor e charme e drama e é o Velvet Collection. E vocês também têm o Velvet, a série original, mas eu escolhi aqui só este Velvet Collection porque é uma série mais pequenina, tem 2 temporadas, se eu não estou em erro, mas também tem tipo imensa coisa à mistura, portanto é mesmo muito, muito boa. Tipo, o drama on point. Fashion on point. E também é assim aquele histórico, porque acho que se passa na década de 60, se eu não estou em erro. Década de 60, 70. Envolve tanta coisa e os personagens são tão bons e é tanto drama à mistura e muito romance. E muito romance pela moda. E isso tudo. E portanto é mesmo fantástico. E muito fofinha também, muito dramática, que só os espanhóis é que conseguem fazer este tipo de drama. Segunda dica: procurar perceber o porquê da reading slump. E eu acho que aqui é mesmo aquele momento em que nós precisamos fazer uma introspectiva e tentar perceber qual é que foi o ponto em que nós deixámos de ter o gosto pela leitura e pelo facto de pegar, sei lá, num livro e abri-lo e lê-lo. E portanto, eu acho que aqui é super, super importante perceber qual é que foi o ponto principal. Foi um livro, foi uma situação, um momento em que nós tínhamos mais trabalho ou que estávamos um pouco mais estressados e não tínhamos a disponibilidade mental para ler. É preciso perceber isso. Por exemplo, no meu caso foi pós-Mangalipamania. E portanto, eu ainda tentei forçar ali um pouco as leituras após o Mangalipamania, mas eu de facto, depois passado ali algum tempo, eu realmente já não conseguia pegar num livro. E portanto, eu percebo que como eu li muito de seguida, então agora o meu cérebro precisava um bocadinho mais de estabilidade e de consumir histórias de outra maneira, que não fosse abrir o livro e imaginar todos esses mundos. E portanto, eu realmente acho que é muito, muito importante perceber quais é que são os pontos da reading slump, que é para evitarmos isso, mas também tentarmos perceber, ok, se eu estou nesta reading slump, o que é que, na verdade, o meu cérebro está a dizer que precisa. E, portanto, é muito importante nós fazermos também aqui esta introspectiva, tentar perceber o porquê de já não estarmos tão motivados para ler. E, pessoalmente, dá-me uma grande sensação de aceitação pela reading slump. Acho que é muito, muito importante também, especialmente depois em relação ao primeiro ponto, que é não forçar a leitura, porque eu penso assim, ok, eu agora compreendo porque é que eu estou nesta reading slump e eu preciso de ver e ouvir outras histórias, porque eu depois sei que vou voltar a gostar da leitura e de ler e do ato de pegar num livro e de não fazer mais nada para além de
andar ali com as páginas de um lado para o outro. E portanto, realmente acho que este ponto é muito, muito importante. Acho que muitas vezes nós dizemos assim, eu estou numa reading slump e não sei o que fazer para sair dela. Ok, mas porquê que nós entramos na reading slump? Pode realmente ser um bom trabalho para depois alinharmos os objetivos para sair da reading slump. Terceira dica é ler livros curtos. Ou seja, nada de tentar sair de uma reading slump lendo livros de 800, 900 páginas. Nada disso, ok? Ler livros curtinhos que façam o nosso cérebro pensar afinal, terminar um livro até nem é assim tão difícil. Estão a perceber? Fazer assim um bocadinho este jogo de tentar enganar o cérebro, de facto. Portanto, tentar fazer aqui este jogo em que nós tentamos enganar o cérebro de uma certa forma, do tipo, olha, estás a ver, eu li um livro em 48 horas. Tinha menos de 100 páginas? Tinha, mas está terminado. E, portanto, de facto, tentar aqui aligeirar um bocadinho a coisa, pegar em livros mais pequenos, mais curtos, com narrativas mais rápidas, para então depois ser também mais fácil voltar a pegar aqui na leitura e ler mais facilmente outros livros que nós costumamos ler. Já agora, eu tenho aqui também no canal um vídeo sobre 10 livros que se podem ler em menos de 24 horas e portanto vejam-no para terem assim algumas sugestões de alguns livros que sejam fáceis e rápidos de ler para vocês depois saírem bem rápido da Reading Slump. Dica número 4. Diversificar o género literário. Eu vou explicar. Eu acho que isto é assim. Eu não sei se há muita gente que fala disto, mas eu, por exemplo, eu digo sempre, eu gosto muito do YA e de fantasia. E normalmente são estes livros que me fazem entrar um bocadinho em reading slump, no sentido eu não tenho nada para ler de jeito, que horror, eu não sei o que fazer à minha vida, eu acabei de ler Brandon Sanderson, mas agora também não quero e já ler Cassandra Clare, e então eu fico ali um bocado tipo inerte a olhar para a minha pilha TBR, tipo, eu não tenho nada de jeito para ler. Acho que uma coisa que se pode fazer é diversificar o género literário. Eu, por exemplo, tento sempre pegar então assim num contemporâneo ou então num livro de não ficção, de um tema que eu goste e que me interesse e, portanto, tentar aqui diversificar um pouco o género literário para não nos sentirmos tão assoberbados pela quantidade que temos, por exemplo, de livros de fantasia ou livros do YA, que por vezes podem ser bastante cansativos no sentido em que o nosso cérebro entedia-se depois de perceber como é que as histórias estão todas construídas. Por exemplo, o género de fantasia ou o género YA normalmente tem sempre tipo aquele encadeamento. Estão a perceber? Então, o que às vezes pode acontecer é que a reading slump não é bem uma reading slump, é mais a necessidade de refrescar um bocadinho a mente, de diversificar o paladar literário. Eu nem sei se isto é uma coisa que existe, mas se não existe já tem copywriting, ok? E, portanto, realmente tentar aqui diversificar um bocadinho. Por exemplo, se uma pessoa lê muito romances, se calhar ler um thriller pode ser interessante. Se uma pessoa ler um thriller, se calhar pode ser interessante ler mais um romance. Se uma pessoa lê muito fantasia, pode ser interessante ler um contemporâneo. E, portanto, tentar fazer aqui uma mudança às vezes. Se calhar às vezes nem precisa ser assim tão brusca, mas só para o nosso cérebro não ficar entediado com a narrativa, que apesar de ter personagens diferentes e acontecimentos diferentes, acaba sempre por ser um mesmo encadeamento e então isso às vezes pode cansar um bocadinho o nosso cérebro. Não é bem uma reading slump, mas é mais um aviso de reading slump e portanto aí mudar logo ali o chip todo. Outra coisa que também se pode fazer aqui é, por exemplo, ver assim, especialmente bookstagrammers. Por exemplo, eu sei que a Chronicles of Mariana é capaz de ter assim mais boas sugestões sobre livros do YA, mas a Helga é capaz de ter livros assim um bocadinho mais sobre dignidade racial. O Philip Heath, ele tem imensos livros LGBTQIA+. Eu agora mudei assim um bocadinho a língua porque realmente é muito difícil porque eu leio muito mais este género em inglês. Então LGBTQIA+.
E portanto, sim, vendo isto aqui, vocês também podem dar uma olhadela na livraria Good Books, onde o blind date with the book é sempre escolhido por mim, os livros do Clube Good Books também são escolhidos pelos leitores da livraria e, portanto, há sempre assim muita diversidade a esse nível, histórias mesmo muito boas, portanto, estar assim sempre de olho no que as pessoas andam a colocar nas redes sociais e visitar assim a livraria Good Books de vez em quando. E por fim, a dica número 5 é criar a meta 50-50. Eu vou explicar. Eu não uso esta meta só quando eu estou com uma reading slump, eu uso esta meta quase todo o ano e resulta sempre. Então é assim, vocês estão a ler um livro, certo? Chegam à página 50 e se vocês gostaram de pelo menos 50% daquilo que leram, então vocês continuam. Se vocês não gostaram de pelo menos 50% daquilo que vocês leram, então vocês não continuam. Mas há aqui um senão. É que não pode ser e tal, o livro não me está a pegar. não. Tem que ser mesmo assim uma descrição concreta daquilo que vocês não estão a gostar. Por exemplo, a personagem principal está a irritar-me profundamente porque ela só toma decisões erradas e eu não me identifico com as suas decisões. Por exemplo. Ou até mesmo eu estou a gostar porque a narrativa está a ser rápida e eu não notei estas 50 páginas a passarem porque aconteceram uma série de fatos que eu não previa com a leitura da sinopse ou com o início do livro. Então, pronto, tem que se fazer assim uma lista de prós e contras. Vocês podem escrever ou podem só fazer isto de cabeça. Não há aqui uma regra bem estipulada, mas a regra 50-50 é muito isso. As primeiras 50 páginas do livro estou a gostar, continuo. Se eu não estou a gostar, 50%, então eu não continuo. E vai-se fazendo assim e normalmente eu faço sempre assim um check-up a cada 100 páginas, por exemplo. Depois faço um check-up assim mais ou menos na página 150 para ver como é que a narrativa andou, porque também por essa altura eu também já conheço muito bem os personagens e também a história e portanto acaba sempre por ser assim um novelozinho de ok, eu faço agora esta meta, depois na próxima meta eu vejo como é que está a correr a leitura e isso tudo. Portanto, normalmente comigo costuma resultar super, hiper, mega bem e, portanto, depois que vocês também fizerem aqui esta meta, digam-me tudo aqui em baixo nos comentários que eu quero saber como é que resulta para vocês. E portanto estão aqui estas 5 dicas, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, @oslivros da Ana Teresa. Não se esqueçam também de subscrever aqui o canal e de ativarem o sininho para receberem novas notificações sempre que há vídeo novo. Nós estamos quase a chegar aos 500 subscritores e é realmente assim um objetivo que eu tenho agora para o ano. Portanto, não se esqueçam de subscrever mesmo o canal. Eu sou a Ana Teresa, muito obrigada por terem assistido. Digam-me tudo aqui em baixo nos comentários como é que vocês ultrapassam a vossa reading slump, se vocês utilizam algum destes truques, contem-me tudo. Eu sou a Ana Teresa e então nós vemos num próximo vídeo. Adeus, boas leituras!